bom dia a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Isabela Gomes, vim acompanhar a explanação da professora Cleusa da Silva. Ela é técnica em bioquímica, bióloga, especialista em gestão estratégica de políticas, especialista em agroecologia e ambiente sustentável pela Unicamp, Fundação Perseu Abramo, coordenadora administrativa da Casa Laudelina de Campos Melo, Organização da Mulher Negra, filiada à Rede Nacional de Organizações de Mulheres Negras Brasileira e do Levante Mulheres Brasileiras. Ela vai nos falar um pouco a respeito do tema. Depois de 21 anos de Durban, avançamos com as políticas de promoção de igualdade racial? Eu passo a palavra para a professora. Muito obrigada, agradecendo aqui pela sua disponibilidade de estar conosco, agradecendo também aos parceiros do nosso Pessoas Pretas, que são a Escola Preta, a Produção Preta, a Rede Brasileira de Conselho, a Unegro Costa da Mata Atlântica, o Jornal Empoderado, e muito obrigada pelo pessoal que está cuidando da transmissão. Professora, lhe passo a palavra. Professora, me ouve? Sim, totalmente. Então, lhe passo a palavra. Tá bom. Teve uma queda, né, na energia. Eu quero, primeiramente, dar bom dia, logicamente, a todos, né, que estão nos acompanhando pelos nossos veículos de comunicação. Quero agradecer imensamente, né, a Escola Preta e todos os parceiros e parceiras envolvidos nessa jornada, parabenizar pelos colóquios. Eu acho que é um excelente instrumento, penso, né, para a prosperidade, para a formação, para conhecer nós mesmos e para avançar no combate ao racismo, às iniquidades decorrentes, né, dessa ideologia. Ai, meu Deus, é um prazer estar aqui e é ótimo traçar esse diálogo. Acho que hoje, por exemplo, 14 de maio de 2022, nós sabemos perfeitamente como é que se encontra a nossa situação aqui no Brasil, mas que é importante também a gente olhar para... Nós temos o hábito de dizer, em particular nós mulheres negras, né, que os nossos passos vêm de longe, e é sempre bom a gente olhar o que nós construímos ao longo do processo, até que a gente possa fazer uma nova leitura, né, da realidade e poder projetar ações para o futuro, do modo geral. Nesse contexto, falar da nossa terceira Conferência Mundial contra o Racismo, né, a discriminação racial, a xenofobia e formas correlatas de intolerância, que aconteceu em 2001 na cidade de Durban, eu acho que é importante, acho que todo mundo já sabe, mas fazer um resgate rápido, que anterior ao processo de 2001, os movimentos sociais negros brasileiros e de mulheres negras já tinham, na verdade, uma intensa participação nesses espaços, né, do Sistema ONU, e participar das conferências mundiais, de modo geral. E a gente começa a ter uma ação mais efetiva do ponto de vista de participação desse espaço, né, com a conferência da ECO 92 do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez assim, que nós tivemos uma participação massiva, né, dos movimentos sociais negros, de mulheres negras, no espaço conferencista. E essa nossa articulação também, né, coesa, essa unidade política construída neste campo, fez com que também a ONU tivesse um outro olhar sobre essa questão da temática de enfrentamento ao racismo, ao sexismo, a LGBT fobia mais, porque quando a gente chega com a nossa pauta, a gente não chega com a pauta só de enfrentamento ao racismo, mas a gente chega com uma pauta muito ampla, muito plural, né? A gente trabalhava a questão, logicamente, de enfrentamento ao racismo, trabalhava a questão de enfrentamento à misoginia, nós trabalhávamos a questão de enfrentamento às fobias LGBTQIA+, a gente entrava com a pauta também das pessoas negras com deficiência, então era uma pauta muito plural, trabalhava a questão do campo, trabalhava a questão da cidade, né, pegando a questão da reforma agrária, a reforma urbana, a questão dos nossos quilombos. Então, a gente tinha uma pauta muito plural, muito diversificada, e isso para a ONU também foi um diferencial, né? Porque eles não estavam acostumados, por exemplo, a pegar uma demanda tão interseccionalizada, né?
como é que uma forma de uma ideologia, uma discriminação se sobrepõe sobre a outra, ou elas se cruzam, se entrelaçam, né? A gente pegava essa questão de gênero, raça e classe, e além da questão de gênero, raça e classe, a gente trabalhava as demais questões que faz com que as iniquidades decorrentes do racismo, decorrentes da misoginia, do machismo, né, deixa a nossa vida praticamente insuportável. A gente vive num período de resistência e luta. Então, já tinha um certo conhecimento, né, desse letramento, né, da ONU, de um modo geral. Ao longo do processo, nós participamos da ECO 92, participamos da Conferência de Populações, participamos da Conferência da Mulher em 95 na China, em Pequim. Então, várias conferências mundiais nós fomos participando. Qual o grande diferencial que a gente acumulou nesse processo para a terceira Conferência Mundial de Durban? Porque é bom dizer também que nós tínhamos, essa é a terceira, nós tivemos duas conferências anteriores. A primeira conferência, na verdade, trabalhava mais a questão do apartheid, de um modo geral, e entrava também a questão de Israel e Palestina. Esse permeou, na verdade, muito o primeiro e o segundo encontro, né? O terceiro encontro já tinha um novo panorama, porque foi 2001, tinha acabado o apartheid, não estou dizendo que na África do Sul as coisas estavam uma maravilha, muito menos no restante do mundo, com relação ao enfrentamento ao racismo, à discriminação, xenofobia e intolerância, mas foi um momento muito par, porque nós conseguimos realizar no Brasil, no ano de 2000, na cidade de Rio de Janeiro, né, um encontro nosso, dos movimentos sociais negros, de mulheres negras, e debater profundamente, não só a realidade nacional, mas também a nossa participação nessa terceira Conferência Mundial. E nós, mulheres negras, conseguimos fazer um dossiê naquele momento, um dossiê sobre a condição das mulheres negras no Brasil. Então, nesse dossiê, nós trabalhamos cada um das nossas pautas, né? Como é que nós estávamos do ponto de vista econômico, como é que nós estávamos do ponto de vista da saúde, da educação, né, da moradia. Então, foi, na verdade, um dossiê que fazia um retrato fiel da realidade das mulheres brasileiras no Brasil e que demonstravam que, de fato, infelizmente, em função da força do racismo patriarcal, a gente ocupa a base da pirâmide de desenvolvimento social e econômico no Brasil, infelizmente. Então, esse dossiê, os demais movimentos sociais também aportaram uma série de documentos para essa conferência. A nossa organização aqui dentro do Brasil, quando nós chegamos em Durban, na África do Sul, a gente tinha não só um acúmulo, mas também documento, e a própria ONU. Nós conseguimos fazer coisas que eram impossíveis acontecer, que inclusive era proibido acontecer dentro da conferência, quando passeata dentro do espaço conferencista. Nós conseguimos organizar, puxado pelas Américas, e o Brasil na liderança dessa questão. A nossa participação efetiva e a movimentação política que nós fizemos, não só nas comissões, mas nos plenários, nos eixos temáticos da conferência, fez com que, pela primeira vez na história das conferências do Sistema ONU, nós tivéssemos uma mulher negra, brasileira, né, de língua portuguesa, que normalmente nesses espaços são pessoas que falam, né, essa língua dominante nas conferências, é uma língua inglesa, de um modo geral. Então, nós conseguimos conquistar, né, que a relatora oficial dessa conferência fosse a nossa companheira, que vocês conhecem, né, a nossa psicóloga e ativista de muitos anos, a Edna Roland. E, então, isso é um grande diferencial, na verdade, é um marco, né, estratégico dentro do espaço conferencista, você garantir a participação dessas mulheres de um modo geral. E o grande tema da conferência, que nós não conseguimos avançar naquele momento, era a questão da reparação. Mas a questão da reparação, embora causou um estremecimento dentro da conferência, mas como os demais povos, em particular o palestino, conseguiu entender o que é que nós queríamos dizer com reparação, que nós dizíamos mais de 350 anos de escravização no Brasil, processo de colonização, enfim, dava um retrato fiel da nossa situação, eles começaram a entender o que é que a gente queria dizer com o tema reparação, reparar esse crime hediondo, né, que não foi reparado no Brasil, onde nós tivemos uma falsa abolição, uma abolição inconclusa, como eu vi um vídeo maravilhoso com o seu nome da companheira ontem, que ela fala que não foi carta de euforia, foi carta de despejo. Eu achei assim, de uma lucidez e de uma concretude, um letramento maravilhoso da nossa realidade, né? De fato, não houve carta de euforia, houve carta de despejo. Eu achei perfeita a fala dela. Aí, nesse sentido,
quando os demais povos entenderam o que é que nós estamos falando, a gente conseguiu adesão, né? Os 3 países, como sempre, que são contrários, os próprios Estados Unidos, Israel e Canadá, se posicionaram contra. Por isso, na terceira conferência, saiu pró-reparação, porque no espaço conferencista do sistema ONU, de qualquer outra conferência, é um espaço de construção de consensos, né? Então, todos os Estados-membros têm que concordar com aquela decisão, com aquela deliberação. Se não tiver acordo de todos, não sai uma convenção, sai, na verdade, uma né, uma orientação para que se faça uma reparação. Então, nós estamos saindo vitoriosos desse processo, né, saiu não saiu reparação, por conta dos Estados Unidos, do Canadá e puxou Israel, que tinha posição contrária à questão da reparação. Mas isso teve uma repercussão muito grande a nível mundial, né? E o importante é que isso foi capitaneado pelas Américas, em particular pelos movimentos sociais negros de mulheres negras do Brasil e com outros povos indígenas, enfim, com demais povos discriminados. Esta conferência, logicamente, que em 2001 ela sinaliza para nós, né, um outro panorama do ponto de vista do enfrentamento ao racismo no Brasil, nas Américas de modo geral. E a gente volta, na verdade, a gestão da conferência. Ele criou, naquele momento, um Conselho Nacional contra a Discriminação, mas só em 2003, com a mudança do governo Fernando Henrique, com a entrada do governo Luiz Inácio Lula da Silva, é que a gente, não só no processo de programa de governo, a gente consegue, na verdade, fazer, né, uma discussão programática em torno do enfrentamento ao racismo, né, do combate, na verdade, ao racismo e enfrentamento às desigualdades, iniquidades inerentes dessa ideologia que nos mata todo dia, que atravessa nosso corpo, nossa alma, e que mal sequer nos deixa respirar. Então, a gente tem, com esse patamar, já tinha uma discussão em torno do programa de governo, e em março, logicamente, janeiro cria, que já estava tramitando, na verdade, dentro do Congresso, né, a Lei 10.639, impulsionada, logicamente, por vários companheiros e companheiras nossas, né, não só Paulo Paim, mas Fábio Benedita, várias outras pessoas envolvidas no processo, e em março cria, então, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial. Então, é pela primeira vez que o Estado brasileiro, naquele ano, né, obrigado a se debruçar na construção, né, mesmo que seja uma coisa muito incipiente, se a gente for pensar a quantidade, nós somos 56% da população, 57%, na verdade, né, porque 56,8% da população brasileira significa 57%, né? E desse contingente de 57%, nós, mulheres negras, somos 28%. Nós somos a maior, né, o maior contingente populacional do Brasil, de um modo geral. Aí, nesse contexto, com a criação da CEPIR, logicamente, como eu disse, começa pela primeira vez, né, no letramento orçamentário, entrar a palavra de combate ao enfrentamento às desigualdades, promoção da igualdade racial, que é também palavras e linguagens novas dentro desses, né, do desenho da política pública, no modo geral. A política não tem política pública sem orçamento público. Portanto, pelas primeiras... Não, dizer que não, no passado, logicamente, teve um programa aqui, um projeto ali, que destinava algum recurso para a área da cultura ou qualquer outra área ligada, né, à nossa temática de combate ao racismo, mas, assim, de se debruçar um conjunto de pessoas do governo, de gestores e gestoras públicas, para poder elaborar um PPA, um LDO, né, e o LOAS, incluindo a promoção da igualdade, foi a primeira vez, logicamente. É lógico que, ao longo da trajetória da CEPIR, no seu contexto global, embora ela se envolveu com vários programas e etc., e a gente participou efetivamente, é óbvio, né, se a gente for avaliar, foi um pingo, né, um pinguinho de água no oceano. Esse pingo de água no oceano já teve um impacto profundo na vida da população negra, né, pelos diferentes programas, na verdade, que trabalhava a temática da inclusão, seja ele o Fome Zero, Minha Casa Minha Vida, o ProUni, enfim, todo esse conjunto de políticas, né,
inclusivas que foram criadas, que a gente considera que foi um pingo de água no oceano, como eu falei, mas mesmo sendo um pingo de água, teve um resultado extremamente positivo. Eu ouvi nessa semana também, vi uma Reis falando, nossa companheira de Salvador, foi candidata a prefeita, né, pelo PT, na eleição passada, eleições municipais, a Vilma falando do diagnóstico que eles fizeram com relação às mulheres negras que receberam aquela renda básica de R$ 1.200. Então, o que significou esse R$ 1.200 na mão dessas mulheres negras? Que elas ficaram, né, teve um impacto extremamente positivo. Então, é obviamente essa nossa longa jornada considera que avançamos sim. Ai, meu Deus. Bom dia. Vou voltar a falar que eu estava... Ok, obrigada. Falando, houve uma interrupção aqui na transmissão. Esse, praticamente de 2001, né, para 2022, são praticamente 21 anos, nós tivemos avanços na primeira década, né, que poderiam ser muito mais, logicamente, porque não mexeu nas estruturas. Acho que o grande nó da questão do enfrentamento ao racismo é que as estruturas, né, permanecem a mesma, não houve nenhuma mudança concreta dentro, né, da macroestrutura de um modo geral. Eu vou voltar nessa questão um pouquinho mais à frente, mas só quero para poder exemplificar um pouco que a gente teve saldos bastante positivos, né, com a Política Nacional de Saúde da População Negra, com tudo que vem na área da educação, ProUni, etc., Enem, né, vários, mas, obviamente, como a gente diz, não mexendo na estrutura e não sendo uma política, porque nós achávamos, então, também que essas políticas daqui para frente eram política de Estado e não política de governo, e a gente tomou um choque muito grande quando chega 2006 com o golpe, né, a presidenta Dilma, o desmonte dessas políticas de modo geral, né, que acabaram sendo políticas de governo e não política de Estado, que eu acho que essa é o grande debate que nós temos que fazer neste momento, nessa conjuntura atual, posto que esse ano nós temos eleições e nós vamos jogar peso para aumentar a nossa representação, né, nesses espaços de decisão e de poder. Por isso que eu acho fundamental esse colóquio, esses vários temas que vocês têm debatido aqui, porque a gente vai acumulando força justamente, né? Até para a gente poder se somar, como acabou de dizer aqui o Renato, no dia 18 agora, com o Supremo Tribunal Eleitoral, que nos convoca, né, para debater essa temática. Então, nós tivemos avanço, como eu acabei de falar, tivemos uma derrocada, né, a própria CEPIR perde status, porque a CEPIR, até 2012, ela tinha status de ministério, ligado direto à presidência da República, né? Eu tive o prazer de ser a primeira assessora parlamentar dessa, todas as dificuldades inerentes a essa pauta. Como eu falei aqui da ação do O, né, da lei de base, isso foi muito sofrido para nós, para discutir com nossos companheiros que estão no campo progressista, né? Não é porque nós estamos em partidos progressistas que os nossos partidos têm uma compreensão, né, profunda no enfrentamento ao racismo e às iniquidades raciais. A gente tem muita dificuldade interna nos partidos e fora dele também. Então, mesmo estando num governo com uma gestão progressista, foi muito difícil o debate para a elaboração desse PPA, porque quando chega na hora do orçamento, cada um quer puxar para o seu lado, todos os ministérios sem exceção. E a gente, como uma pasta nova, né, um serviço novo para oferecer à população, com mais dificuldades ainda para argumentar com aquele monte de homens brancos, né, mesmo sendo partido de esquerda, então é muito desgaste. Mas, enfim, nós superamos essa primeira etapa nossa. Eu penso que, neste momento agora, à luz da conferência, da terceira conferência mundial, qual é a nossa realidade concreta? Nós estamos concluindo a década dos povos afrodescendentes estabelecido pela ONU, né? Então, de uma demanda, a própria ONU Brasil, né, ONU Mulher Brasil, criou um comitê para as mulheres negras, nós fizemos várias intervenções nesse espaço, discutindo um planeta, né, 50-50, que a gente queria dizer com isso para 2030, isso logicamente não vai ocorrer, mas é na utopia, é a utopia que nos alimenta, é a utopia
que acelera o nosso coração e nos atravessa também. Então, o desejo, logicamente, era chegar em 2030 com equidade, na verdade, né? Mas está muito distante de nós ainda. Mas era uma pauta discutido, né, para o desenvolvimento do milênio dentro do sistema ONU, pegando a questão do enfrentamento ao racismo, ao sexismo, né? Esse embriãozão de gênero, raça e classe, a gente debatia dentro da ONU Mulher, de um modo geral. Então, para tentar concluir um pouco essa primeira fala, e sei lá, não sei se tem alguém que escreveu ou colocou alguma questão, que a gente consegue, na verdade, então, ter um certo avanço, não da forma que nós queríamos, mas nós não podemos negar o avanço de maneira nenhuma. Acho que a gente conseguiu enegrecer as universidades de modo geral. Acho que a questão das escolas técnicas também foram fundamental e estratégica para a nossa população, aumentou a história do acesso. Logicamente que dentro desse espaço, a nossa juventude sofre muito também. Nós pegamos uma realidade muito dura, em particular com a juventude negra nas universidades, um número muito grande de suicídios, né? E, então, não é uma tarefa tão fácil assim, mas nós podemos dizer que a gente conseguiu enegrecer vários espaços com esse pingo de água no oceano. O que ocorre, então? Acabamos os povos afrodescendentes. Nós tivemos um retrocesso milenar. Né? Acho que essa é a palavra. Acho que nesses 4 anos, 3 anos, desde 2017, nós tivemos um retrocesso, perda em todos os sentidos. Não só pela reforma trabalhista, a reforma da Previdência, mas pela nossa política mesmo, né? E um crescimento dessa ala conservadora, né? Que se alastrou pelo mundo, no Brasil, infelizmente. Então, a gente fala assim, o racismo cresceu. O racismo não cresceu. Que eu acho, do meu ponto de vista, também é um outro letramento que nós temos que fazer. Né? Como é que mesmo fala Carlos Mori, nosso intelectual negro, é que o racismo não começa com o tráfico transatlântico, né? Ele começa, na verdade, ele aparece já na literatura, né? 1.700 anos antes de Cristo, nos escritos sagrados do hinduísmo. Então, nós temos muito ainda que pesquisar sobre essa questão. Logicamente que em 1500, eles pegam todo esse acúmulo que já tinha de enfrentamento, de estranhamento e de racismo quando os diferentes povos se encontraram nesse continente, né? Porque cada continente tem uma realidade. Essa estranheza, essa questão da superioridade, pelos colonizadores, pelos escravizadores naqueles momentos. Eles não foram no continente africano, sabiam que tinham lá. Africanos e africanas escravizadas há mais de 5 séculos atrás. Então, mão de obra especializada em que sentido? Especializado na agricultura, especializado na pecuária, especializado na extração de minérios, né? Então, a metalurgia, essa coisa toda era muito latente na África. Também tinham, mas não descobriram o Brasil. Para explorar essas terras da América, eles precisavam de mão de obra abundante, do que eles diziam barata, e que essa mão de obra, porque se essa mão de obra não fosse especializada, não estaríamos nós aqui agora nessa live. Né? O processo de edificação da nação brasileira, que passou pelos nossos corpos, né, do qual sangramos para que esse país pudesse existir, não foi aleatório. Eles não foram aleatoriamente buscar os africanos e africanas e nem trouxeram para cá de uma coisa pensada, construída, né? Então, acho que essa dívida, esse reparo que a gente cobra das autoridades, nós temos que sair um pouco, acho que tem a pauta de promoção da igualdade, mas para além da promoção da igualdade, nós queremos política de equidades, né? É isso que é necessário para nós. Então, acho que essa releitura de quando surge o racismo é fundamental, tem uma juventude super potente, aqui mesmo está a Isabel e outras mulheres por aí, homens também, né, que tem que buscar essa verdadeira história de como é que ele nasce, para que a gente possa, de fato, né, fazer o enfrentamento mais qualificado e tirar esse debate de que o racismo praticamente se inicia em 1400, né, no século
XVI com o tráfico de africanos e africanas para a diáspora de um modo geral. Então, temos muito que estudar ainda. Porém, para poder avançar um pouco mais do ponto de vista dessa fala, eu penso que as nossas demandas atuais, né, como eu disse, as pessoas falam, mas aumentou o racismo não aumentou, ele está aí, o que cresceu, na verdade, as pessoas perderam a vergonha, né, de dizer que são racistas. Por quê? Porque ela tem um estímulo, né, inclusive ocupando a pasta do Estado brasileiro, na verdade, incentiva e promove esse tipo de ação. Então, logicamente, com os veículos de comunicação que nós temos hoje, né, as denúncias também cresceram. E o fato das pessoas se denunciarem tem muito a ver com essa ação, na verdade, dos movimentos sociais negros, de mulheres negras, as pessoas do terreiro, enfim, porque o movimento negro, para mim, é um grande guarda-chuva, né? Nós estamos na capoeira, no hip-hop, no maracatu, né? Estamos em todos os lugares, de modo geral, na ciência, na tecnologia, enfim, na comunicação, embora tentem visibilizar a nossa participação, mas do ponto de vista efetivo, nós estamos em todas essas frentes, de modo geral. Então, nesse contexto, o que eu penso? Qual que é o nosso maior desafio este ano? É isso mesmo, a gente discutir o novo pacto, mas tem que ser um pacto programático, né? O governo, aqueles que são de fato a dirigir o nosso país, nós temos que chegar com eles, com debate, com documento, né, com uma carta de um pacto programático, onde passa por os mais diferentes temas para que a gente possa avançar, porque não dá para a gente ter novamente um outro governo progressista e ter esse pingo de água no oceano. É necessário mexer na estrutura desse país. Se nós temos hoje um diagnóstico que comprova que nós, mulheres negras, indígenas, etc., estamos na base da pirâmide de desenvolvimento, quando a nossa querida companheira Angela Davis fala, quando uma mulher negra se move todo o planeta ou toda a pirâmide, é isso que ela está querendo dizer. Nós estamos na base da pirâmide para desenvolver, para que o Brasil saia, né, dessa situação de subdesenvolvimento para poder avançar. Ele tem que incidir sobre a pauta das mulheres negras, em particular, que estão na base dessa pirâmide. À medida que a gente começa a desenvolve toda a pirâmide, nós somos a base. Né? Nós temos o diagnóstico, por exemplo, que do ponto de vista, né, do pagamento dos tributos, dos nossos impostos, proporcionalmente, quem paga mais são as mulheres negras, não dá para a gente, eles têm que ter tarifa zero. Nós temos que brigar por tarifa zero para as mulheres negras. Então, a gente tem que, na verdade, focar, né, a população negra como um todo, mas nós sabemos que o carro-chefe somos nós, mulheres negras. Né? Então, a gente tem que fazer esse debate com mais tranquilidade, refinar essa questão e tentar avançar. Nós não queremos apenas que tenha programas que ajudem a promover, sim, mas nós queremos mexer, de fato, nas estruturas. E mexer nas estruturas significa a gente pensar essa questão de uma reforma tributária que tenha equidade, na verdade, né? E tem que pensar, sem orçamento público não tem política pública, como eu já falei. Então, a gente tem que pensar a estrutura, mas pensar neste campo. Então, a questão da comunicação, que é a estratégia. A primeira tarefa, no meu ponto de vista, é a questão da democracia mesmo, né? É você fortalecer, reconquistar a democracia. A gente está perdendo nesse espaço, infelizmente, no Brasil e em outras partes do mundo também. Eu acho que o primeiro ato é a reconquista e o fortalecimento da democracia. Acho que, posto isso, a gente pode avançar do ponto de vista de pensar nossa representação mesmo, dos diferentes espaços de decisão e de poder, mas que a gente possa retomar tudo aquilo que nós construímos, né, de 2003 a 2016 sobre um outro patamar. Né? Acho que, por exemplo, eu discutir a política, por exemplo, de atenção integral à saúde da população negra, mas sobre um outro patamar, porque tem a política nacional, nós começamos a construir, tinha um comitê técnico, né, a nível nacional, dentro do Conselho Nacional, Estadual, Municipal, vários estados e municípios também criaram seus comitês, começaram a implementar as políticas, mas ela se esfacelou, se fragmentou, né, com esse avanço neoliberal e com esses governos totalmente descompromissados, né, que tem essa pauta que só fortalece a branquitude no Brasil. Então, nesse contexto, né, nós temos que pegar
o que foi bom, mas que falta muito, muito, muito para avançar, porque, só pegando a questão da política, a política também, ela foi pactuada, né, no espaço tripartite. O espaço tripartite é onde está o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Então, ela está consolidada. A gente precisa, de fato, implementar, mas nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos várias ferramentas, vários marcos legislativos que nos garante isso. Então, todos os serviços têm que criar um órgão, alguma coisa que trate dessa temática. Tem que ter no Ministério da Saúde, tem que ter na Secretaria de Saúde, tem que ter no Ministério da Educação, mas tem que ter equipe nas secretarias municipais, nas secretarias estaduais, porque se nós não estivermos presentes no processo de formulação e implementação, elas não acontecem, e nós sabemos disso. Então, por isso que eu falo, do ponto de vista programático, o debate é outro. Nós temos que garantir que todos esses organismos tenham, de fato, né, um espaço, uma pasta que cuide dessa temática nas mais diferentes áreas. Não dá para retomar o mesmo desenho. Nós estamos aqui reconhecendo que houve avanço, sim. Nós não estamos negando. Nós estamos dizendo que não foi o suficiente para poder melhorar a vida da população negra, né, no seu contexto global. Ainda são uma maioria, né, das mulheres no feminicídio, na violência contra a mulher, a nossa juventude o tempo todo, né, as nossas bases, não é só a juventude, as nossas crianças, adolescentes, enfim, a gente não tem paz, a gente não tem sossego, né? Todo dia é uma denúncia de racismo, de enfrentamento, de bala perdida, enfim, essas dores nos atravessam cotidianamente, né? Ainda tem uma dor crônica, que é essa dor crônica da escravização, né, colonialista, violenta, severa, para a gente desconstruir o mito da democracia racial. Foi praticamente 20 anos debatendo essa questão. Então, a maneira, na verdade, que o Brasil também, né, pensa essas políticas, e a nossa própria academia, a nossa universidade. Quando nós falamos que nós queremos uma universidade pluriversal, e o universal não nos contempla, o universal nos nivela, né? Porque aí fica a soberania da branquitude. Então, nós queremos uma coisa pluriversal, que contemple todas as linhas de pensamento, todas as culturas, de um modo geral, né? E que seja multicultural. Enfim, tem um debate sendo feito. Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, com a professora Elizabeth Pinto, e vários outros professores e professores envolvidos, estão nessa pauta, né? Estão criando a primeira cátedra para a Creuza Oliveira, que todo mundo conhece, a liderança do trabalho doméstico, foi do Penatrade. Então, tem todo um debate aí em andamento, muito rico. E a gente tem que ampliar essa discussão, né? E nós temos ainda hoje universidades que nem implementou cotas, né? E que eu acho uma outra discussão muito louca também é o que surgiu com relação às cotas. Em lugar nenhum está escrito que as cotas acabariam agora. Então, isso é uma dificuldade também de interpretar. Eu acho que essa coisa da interpretação, ela é fundamental para o nosso letramento político, né? O que se diz, na verdade, é que tem que fazer uma revisão. Você tinha que pegar o que foi, o que aconteceu do ponto de vista de cotas no Brasil, avaliar todo esse processo e reapresentar. Ninguém disse que era para terminar, mas criou uma confusão. Eu vi umas lives assim, falando, mas o que é isso? Né? Não o pessoal não está interpretando corretamente. Para eles é interessante que a gente não interprete, né, ao pé da letra o que está escrito. É interessante que cria essa confusão entre nós, achando que seria o fim das cotas agora. Não é isso. O que está escrito que faria uma revisão. Como essa revisão não foi feita, eles não podem fazer nada. Eles não podem fazer nada, porque a tarefa que eles tinham que fazer, que é para construir esse diagnóstico, essa pesquisa, né, de como é que foi as cotas ao longo dessa década, eles não fizeram a tarefa deles. Se eles não fizeram a tarefa deles, parou. Você não tem resultado, como é que você vai avaliar? Então, a gente tem que prestar muita atenção também, porque essa confusão que muitas vezes cria no seio dos movimentos sociais, para eles, para a classe dominante, é benéfico. Né? Quando a gente fica se matando, achando que as cotas vão acabar, não é isso que está escrito. Nós temos vários juristas no Brasil, homens, mulheres, preto, branco, indígena, etc., que podem fazer uma leitura correta. E muitos dos nossos incorreram no erro de ficar colocando como que as cotas fossem terminar agora.
Acho que isso é muito importante também, a gente ficar atento, né, para essas questões. Outra coisa que eu penso importantíssimo também falar, que eu comecei a falar e interrompi um pouco, quem tem que fazer esse novo pacto, que não é um pacto civilizatório, para mim é um pacto programático, né, como aquele que se propõe a governar o nosso país. Eu acho que tem essa demanda nossa, por exemplo, que não adianta a gente falar em promoção da igualdade racial, como eu falei, se nós temos hoje uma quantidade de marco legislativo, né, que a gente garante que no espaço institucional criem esse serviço, a nossa tarefa é tentar pactuar, né, com esses atores que pretendem assumir a liderança do Brasil, né, essa construção coletiva, né? Não dá para a gente fazer o debate no mesmo patamar de 2002, 20 anos depois. Então, e nós temos agora uma situação muito similar do ponto de vista do empobrecimento da população, né? Do ponto de vista até mesmo inflacionário, né? E muito mais aprofundada, porque a pandemia também dilacerou, né, o nosso povo, de um modo geral. O crescimento é assustador, a miséria, a fome, nós voltamos uma situação extremamente dramática e profunda. Então, sair também de tudo isso não vai ser uma tarefa fácil, né? Nós temos que ter um governo, por exemplo, que se comprometa em rever a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, em tirar a PEC, essa PEC da morte, né? Essa que tira investimento das áreas sociais, é a PEC da morte, tem que ser revertido. Então, nós temos que reconstruir, na verdade, e garantir que essa estratégica do Brasil continue conosco. Eu falo que nesse país nenhum do mundo que vende a sua riqueza. Como é que vende nossa Petrobras, o pré-sal, né? Correio, Petrobras. Então, é uma maluquice, uma loucura isso. E sem contar que a gente passa por uma situação extremamente delicada, de ameaça de golpe o tempo todo. Então, uma coisa tão maluca, o Supremo Tribunal engessado, que para mim está engessado, o Congresso, tudo, né? Uma situação extremamente dramática. Sair disso não é uma tarefa fácil, mas é ano de construção de grandes pactos. E nenhum governo será bom se, de fato, ele não incluir como estratégico no centro das suas ações tem que estar o combate ao racismo e a promoção da igualdade racial, da equidade. Eu não quero mais falar de igualdade, eu quero falar de equidade, que é uma outra história. Então, é isso. Se não tiver isso, não tem jeito. É fazer de conta, entendeu? É fazer de conta que vai tentar melhorar, fazer de conta que vai incluir, de fato não conseguir. Então, nós já tivemos uma experiência, sabemos muito bem como é que se deu, né? E nós queremos melhorar aquele desenho que nós implementamos em 2003, 2004, 2005, no Brasil de um modo geral. E eu tenho certeza que os gestores e gestores também que passaram por essa discussão sabem que isso precisa avançar, né? Que não pode ficar nos mesmos moldes de 2002 e 2003. Nós já temos agora vivência, experiência, nós temos um contingente enorme de homens, mulheres, pretos, indígenas, etc., que tiveram e estão na gestão dessas políticas distribuídas no Brasil. Então, dizer que não tem homens e mulheres negras para assumir essas demandas, nós sabemos que é mentira, né? Então, o que tem que dar é visibilidade para esse nosso público. Mas nós temos, né, homens e mulheres, não só nas prefeituras, no governo do estado, no governo federal, fazendo muita coisa. Então, acho que o debate, no meu ponto de vista, passa por aí, entendeu? Da reconstrução mesmo desse pacto, ser um pacto programático, e que a gente possa avançar do ponto de vista de política de equidade e abraçando nossos irmãos, né? Porque, além da escravização, né, de africanos e africanas, depois afrodescendentes no Brasil, os primeiros foram os indígenas, que são nossos parentes, de um modo geral, né? E tem os outros parentes que chegaram depois, mas que aqui também estão, que são os ciganos. Então, acho que nesse leque, na verdade, né, de enfrentamento ao racismo, a gente precisa também se somar com esses demais pares. É logicamente que a visibilidade é sobre nós, porque nós somos 57% da população brasileira. Nós não estamos falando da minoria, nós estamos falando da maioria. Nós somos minoria nos espaços de poder e decisão, mas do ponto de vista populacional, nós somos a maior população e, como disse, nós, mulheres negras, entre todos, somos o maior contingente populacional. Então, não tem como melhorar o Brasil se não focar, né? Aí você tem que ter as políticas, tem que ter a macro e a foco, sem
onde é que a gente tem que fazer grande investimento para que possa ter essa promoção, né? Fica difícil. E sem orçamento, não tem política pública. Então, nós temos que estar inserido também nas prefeituras municipais, nós temos que estar inserido no Estado, seja retomar os nossos conselhos, que foram todos destruídos, os espaços conferencistas também foram todos desqualificados, todos, né, destruídos por esse governo genocida que pratica necropolítica, mas nós temos que reconstruir esses espaços de diálogo que nós tínhamos com o Estado brasileiro, seja na esfera municipal, estadual ou no governo federal. A reconstrução dos conselhos, a retomada das conferências e criar outros espaços de diálogo também que nós vimos construindo, né? E que a gente acabou retrocedendo. Então tem que avançar nos temas. Eu penso que a gente tem expertise, tem uma juventude super potente nas universidades, com pesquisas revolucionárias. Tem a gente apresentando, eu vi uma pesquisa que eu não vou saber citar, mas eu, assim, numa live, uma colega fala rapidamente sobre ela, mas uma juventude que fez uma pesquisa recente, está fazendo, concluindo a pesquisa, pegando a questão das mulheres negras, essa coisa do mercado, que a gente fala que a arte de mercadejar é uma coisa nossa, uma coisa de mulher preta, né? Então, desde o processo de escravização, né, e que é outra coisa que nós pensamos também que tem que aprofundar. A gente pensa no processo de escravização negra, né, no Brasil, só pensando nos quilombos, como se nós estivéssemos todos na área rural. Nós não é isso. E os negros e negras que estão nos setores urbanos? É isso que eu quero dizer. Tem uma juventude voltando para esse espaço. Ramatiz também, que é companheiro nosso, tem se debruçado já há algum tempo sobre essa questão, né? Fez uma pesquisa do século passado, levanta isso no mundo do trabalho, como é que se dá. O que eu estava falando da pesquisa é que essa juventude, nessa pesquisa, conseguiu levantar que as mulheres negras, que, né, quando a arte de mercadejar é nossa, nós sempre ficamos vendendo coisas por aí para nossa sobrevivência, de paralisação, de greve dessas mulheres no mercado, né? Não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, que paralisou toda a economia. Né? Então, ele precisa levantar também nossos passos, né, enquanto população negra, dentro do setor urbano. Né? Nós sabemos, nem toda mulher negra estava no trabalho doméstico. A gente tem que refazer essa leitura. Muito pelo contrário, por mais 350 anos de escravização, nós, homens e mulheres, estávamos em todos os lugares. Você vai pegar, por exemplo, você vai na Biblioteca Nacional, você pega escrito na área da saúde, né? Quando você vê lá médico, enfermeira, papapá, você olha quem que é, olha na frente de vencimento, está lá, escravizado. Né? Então, na verdade, nós estávamos em todas as áreas sociais, que quem trabalhava nesse país eram pretos e pretas. Então, não tinha nenhuma área social do que nós não estávamos inseridos. Agora, com o processo de branqueamento, né, com a vinda dos imigrantes, que muda. Tanto que a primeira coisa que eles fizeram depois é criar legislação que nos proibia de ocupar certos cargos na sociedade brasileira. Né? Além de criar a lei da vadiagem, uma série de outras questões para eliminar o nosso povo. Então, o processo de emancipamento do Brasil que nos jogou nessa situação. Você vai dizer, mas tudo bem, as mulheres, quando o processo de escravização, quando chega em 1988, a mulher negra vai para o espaço doméstico para poder manter sua família. Tudo bem, entendeu? Acho que tem acordo até aí. Nós somos um número significativo, são 8 milhões de mulheres no trabalho doméstico. Né? E desses 8 milhões de mulheres, nós podemos dizer que quase 80% delas são negras. Né? Mas não é só isso. É isso que a gente tem que se debruçar. Vai ter que avançar muito também do ponto de vista de pesquisa para apontar essas questões. Não é que foi essa retirada, né, violenta, né, absurda, né, do corpo, da nossa corporeidade preta deste mundo do trabalho formal e jogado, na verdade, para a precariedade. Né? Vivemos uma situação de informalidade, enfim, destituída, na verdade, né, e destituídos de todos os direitos sociais, políticos, econômicos, e etc. Temos que fazer uma releitura, né? Com licença, desculpa interrompê-la. Eu acredito que temos que fazer uma releitura, apresentar novas narrativas, ter uma visão preta a respeito de nós mesmos. E isso é fundamental para a gente conseguir avançar o debate. Concordo plenamente com a senhora, que belíssima explanação, que o debate deve avançar. Tivemos melhorias, sim,
porém ainda não são o suficiente e temos que ter que ter tanto debate quanto embate, por muitas vezes, né? Somos mulheres negras e sabemos muito bem como é isso. Aqui nos comentários temos algumas parabenizações. Gostaria de agradecer o pessoal que está acompanhando a live. Teve um apontamento aqui, o Wagner, ele falou que a análise foi perfeita, que difícil mudar as estruturas, ainda que avancemos aqui e acolá em algumas áreas, né, mais ou menos que eu falei. O Sebastião também falou que a Sera contextualizou com retidão um processo de Durban e seus desdobramentos até os dias atuais, e que agora é preparar a nossa agenda para o próximo período de lutas, né? Acredito que o movimento negro, de maneira geral, já está avançando no embate e não é possível que paremos, né? Então, está avançando esse debate, estamos com novas pautas. Infelizmente, algumas ainda insistimos coisas que havíamos avançado, agora estamos voltando aí para o debate, cotas sociais, como a senhora muito bem apontou, que não tem razão de ser, né? A não ser o racismo. A única explicação plausível que temos para tanto. O José Marcos falou que há uma necessidade imperativa dos movimentos acessarem e usarem as ferramentas dos pactos, exercendo efetivamente o controle social e não assumindo as responsabilidades do Estado. Neste aspecto, representação e representatividade me parece necessário estar na pauta. Por enquanto, são essas manifestações que eu vou apontar. A senhora quer fazer mais, dar continuidade? Eu quis só aqui trazer, elucidar e agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Diante do avançado da hora, a senhora tem mais apontamentos? Está sendo ótimo ouvi-la. Um prazer e uma honra. Obrigada. Eu vi aqui, está o nosso querido companheiro, mandar um abraço para ele, moramos na mesma cidade, tudo bem que eu não estou em Campinas agora que eu estou de férias, mas o Sebastião Arcanjo, né, nosso eterno deputado estadual, está aí nos acompanhando também, e, logicamente, inúmeros outros companheiros e companheiras. E acho que é mais uma fala final, né? Agradecer, na verdade, né, essa jornada que vocês construíram. A gente tem que parabenizar, né? Que a gente precisa, né, como a Isabela acabou de falar, não só do debate, mas também os embates necessários, cotidiano, que nós fazemos nas nossas vidas. Então, eu gostaria, na verdade, de concluir a nossa fala. Foi um prazer, logicamente, estar aqui. Eu quero agradecer todas as organizações envolvidas nessa jornada, agradecer toda a assessoria técnica, política, que está no entorno de nós para que essa live acontecesse. Eu penso que a tarefa é isso que eu falei, né? Esse ano 2022 é um ano estratégico. Nós vamos agora para o dia 18, para o Supremo Tribunal Eleitoral, discutir essa questão da nossa representação. Acho que é um espaço fundamental. Nós temos que cobrar desses organismos que façam a sua lição de casa, né? E não tem feito. Então, acho que essa é a nossa cobrança necessária. Além da construção desse pacto programático, a gente cobrar também que eles façam as tarefas, né, que tem que ser feitas, né, do ponto de vista da democracia, da democracia direta, da representatividade. Então, tem, né, um largo espaço, não só de construção política, mas de comprometimento também desses órgãos, né, para as políticas de equidade que possa promover a igualdade racial, de um modo geral, no Brasil. Então, agradeço imensamente, um abraço, axé a todas e todas. Bom final de semana. Professor, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. O pessoal também já nos acompanhar nessa manhã de sábado. Gostaria de agradecer mais uma vez aos parceiros, a Escola Preta, a Produção Preta, a Rede Brasileira de Conselho, ao Negro Costa da Mata Atlântica, o Jornal Empoderado aqui, todos com o apoio da Comissão de Igualdade Racial da UB Santos. Eu me sinto muito honrado de ter estado com a senhora. Eu agradeço ao Renato pelo convite, que é o presidente aqui da Comissão de Igualdade Racial de Santos. Eu gostaria... Eu acredito que o Renato... É isso? Não vai entrar, não. Achei que ele fosse entrar aqui. Entrou. Apareceu, chegou. Na verdade, eu
primeiro, assim, eu estou entrando por dois motivos. O primeiro é da importância que essa live se tornou. Ela precede... Meu nome é Renato Azevedo, eu sou um homem negro, de óculos, cabelos crespos, bem bagunçados, né? Estou de camisa rosa, o fundo é branco e atrás, à direita, está a minha casa. Tá? Então, eu estou entrando porque assim, a importância de duas mulheres negras potentes falarem o tema e ressaltar com farol, né? Por isso estou me dando a permissão de entrar, dessa atividade que ocorrerá no dia 18 de maio, agora, que é um dia importante para várias questões, né? É um dia da luta antimanicomial, é um dia de debate muito intenso no Tribunal Superior Eleitoral, de que nós, pessoas pretas... João, por favor, meu amigo que está aí, divide a tela com elas, eu não quero... Eu quero dividir a tela com elas, se você puder. Isso, por favor. No Tribunal Superior Eleitoral, essa minha amiga Cleusa, né, que está aqui, né, aqui. A doutora Isabela, que está aqui, ela teve que sair um pouquinho, mas ela está aqui, né? A gente participará, dentro das nossas potencialidades, de um colóquio que fala sobre eleições 2022 e promoção da igualdade racial. Chegou o nosso momento. Não existe mais deixar para lá, não existe mais esperar. Toda essa construção que foi feita, a gente aponta Durban, mas com certeza que está secularmente. Nós estamos há séculos disputando um espaço que era para ser nosso imediatamente. Então, eu só estou entrando para dar esse aviso com mais ênfase, agradecer demais a toda a participação, a condução da Isabela, que foi brilhante, mas principalmente que a gente tenha, né, a presença que a gente merece, que é a presença de 57% da população brasileira no processo eleitoral. Votem com a cabeça, votem no primeiro turno quem vocês quiserem, né? No segundo turno, a gente vence o fascismo. É isso que eu queria deixar como mensagem. Muito obrigado, e para o encerramento, vocês duas. João, pode me tirar da tela se você quiser, já dei o meu recado, já está tudo certo. Bom, perfeito. Eu vou deixar para a senhora encerrar com toda a sua experiência. Perfeito. Eu convoco, na verdade, aqui, né? Acho que todo mundo convocou, o Renato também acabou de falar. Acho que todo o ativismo, né, preto brasileiro a bombar no dia 18, né, esse colóquio do Supremo Tribunal Eleitoral, que é pela primeira vez, né, em 500 e poucos anos. Gente, é uma coisa maluca isso. Então é necessário fortalecer esse espaço, ir para a jugular deles, mas exigir que cumpra a sua tarefa. As pessoas também se predispor, né, a colocar o seu corpo em disputa nessas eleições. Eu acho que é fundamental. A gente sabe que não é fácil ser candidato no Brasil, né, envolve muitas coisas, mas nós temos que incentivar os nossos companheiros e companheiras a disponibilizar o seu corpo, a sua liderança, a desfazer essas disputas. E nós, por um outro lado, além de tensionar o Supremo Tribunal Eleitoral, criar os nossos comitês pretos, né, em torno das diferentes candidaturas, mesmo que não tenha candidatura na cidade, mas que tenha no Estado, de pessoas estratégicas, a gente tentar fortalecer das mais diferentes formas, criando espaços de debate, de embates, enfim, que possa potencializar essas candidaturas e a gente, de fato, avançar do ponto de vista de representação. Nós tivemos um pequeno aumento, nós vimos a situação da violência política, em particular a violência política de gênero, de raça e de classe. Né? Aqui na Câmara Municipal de Campinas, os 3 eleitos do PT são pessoas negras. E aí, assim, a gente acompanha o cotidiano da vida política nesses espaços, nessas casas, é muito sofrimento que o nosso povo carrega, nossas mulheres e homens. Olha o nosso companheiro Renato Freitas. Né? Então, nós não podemos
deixar que essas coisas de fato que iniba, né, que nesses espaços institucionais os nossos irmãos e irmãs Nós estamos com uma falha técnica. tem que sangrar 24 horas. Nós temos que praticar. Não é só criminalizar, bom dia. Então, Maraço, não posso outro debate aqui com vocês. Agradeço imensamente. A nossa tarefa é essa, tá bom? Obrigada. Estou vendo aqui o Marcelo, agradecer imensamente o convite, né, companheiraço, mudou nossa liderança aqui na cidade de Campinas. Então, desejar um ótimo final de semana, axé a todos e agradecer essa bancada potente de vocês e várias organizações, pessoal da OAB de Santos, enfim, todos e todas que propiciaram esse momento de troca maravilhoso entre nós. Obrigado, Isabela. Obrigado, Max, Renato, todo mundo. Axé. Axé. Para encerrar, só queria pontuar aqui que falamos a respeito do debate, do embate, e vamos falar também do acolhimento que temos que ter entre os nossos, né? Ter esse acolhimento, esse olhar para a nossa saúde, porque a todo momento o embate cansa, o embate desgasta. Então, vamos nos cuidar, vamos nos acolher e vamos à luta, que esse ano é demais, é demais. É um ano de evocar mesmo, como o doutor Renato aí pontuou. Um bom dia para todos. Eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo. Fique à vontade. Que isso, Isa, um beijo, parabéns pela condução. Cleusa, gratidão, gratidão. E uma das lições que eu tenho aprendido nos meus 55 anos de resistência é que os embates nos fortalecem. E essa questão do dia 18 foi assim um presentaço. Ontem foi um dia potente, tanto aí em Santos quanto aqui na cidade de Campinas, e estamos avançando. E Cleuzona, um abraço negro, ele traz felicidade. Então, aquele abraço para você, Isa, aquele abraço, e qualquer coisa que eu venha falar nesse momento não vai mudar o brilho dessa manhã de aprendizado, e ouvi-la, Cleusa, é sempre pedagógico, viu? Gratidão, parabéns. Renato, um beijo para você também e toda a produção. Beijão.